Bom dia. Como ontem não julguei, né? Minhas visões não tive tempo, não teve como. E aí já vou fazer um resumo de ontem e de hoje, né? Ontem foi dia 30 de setembro. Eu falo que Deus e Nossa Senhora, ela não mente, né? Então, eu tenho um conjunto de facas e domingo eu parei serviço, saí com ele, passei na Drogaria Araújo, né? De lá passei, vim à missa aqui na minha comunidade Santo Agostinho, Santa Mônica, e passei para comprar uma ração para meus cachorros, tava com muita sacola. Então, assim, deixei minha caixa de faca em um lugar. E eu falo que ontem Nossa Senhora mostrou que tá com uma mulher, né? Tá guardada, né? Se ela puder me entregar, não teve jeito de passar onde eu preciso para mim me olhar direitinho. Ontem também eu falo que o Senhor mostrou uma mulher do cabelo liso, assim, curtinho, vigiando uma pessoa para alguém, né? Mostrou também algo como uma enfermeira. É uma coisa que eu precisava ajudar, né? Quando é assim, eu falo que Deus mostra, não tem jeito. O Senhor mostra algo como uma mulher, um lugar que estava precisando de ajuda, né? Ela até que trabalha comigo, então eu vou ver se eu consigo o telefone, converso com ela amanhã, porque hoje eu não fui trabalhar, mas eu vou ver se amanhã eu pego o telefone dela e olho com ela o que é. O Senhor mostra algo assim com uma mulher, e ontem estava falando no evangelho, né? Uma mulher assim, ontem estava até falando sobre demônio. Eu tive a missa ontem no convento das Irmãs Carmelitas, então onde eu vou julgar hoje também, né? Sobre o que é que Deus e Nossa Senhora mostrou, mas eu vi a homilia do padre e uma das coisas que ele também falou foi sobre isso. Então foi a visão de um demônio. Eu falo que mostrou uma mulher assim me olhando com muita inveja, me olhando por baixo assim, com um olho muito ruim, né? Então, pelo que mostrou, era o demônio que está, né, tá usando ela para me prejudicar. E às vezes a gente fica pensando assim, para ter cuidado e até a pessoa rezar mais, porque ele acaba pegando, sim, as pessoas mais fracas. Então, assim, às vezes pessoa que não reza, às vezes tá apta, né, para ele, porque a gente sabe que ele tá aí no mundo, né? Eu até brinco muito que Deus mostra que a briga entre ele, o demônio e Deus por mim é grande. Mas assim, eu rezo bastante, né? Então é onde que precisa rezar mais. Porque ontem uma das visões, então, que eu precisava, então foi a situação foi tão complicada que na noite o Senhor me pediu para rezar o exorcismo. Foi aonde que eu levantei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi a oração de São Leão 13, né? Hoje, o dia 1º de outubro, eu agradeço a Deus, né? O mês das missões, né? Que graças a Deus nós estamos entrando no mês de outubro. Se a gente está chegando mais um mês e respirando, a gente tem que agradecer a Deus. Eu falo que essa noite ele mostrou assim 2 amigos se despedindo. Mostrou algo para mim com a música Alma Missionária. Eu não sei se muita gente assim conhece, é uma música assim maravilhosa, como é o mês das missões. E ela até fala assim: leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. É uma música assim muito linda, né? Alma Missionária, nós vamos entrar no mês das missões, né? Fala que mostra algo com uma cobra, parece em algum lugar, vigiando uns ovos de galinha, ou em algum sítio, né? Então, assim, pessoal, toma cuidado, porque eu falo que quando mostra cobra, ou uma pessoa ruim, ou é o bicho. Mas se mostrou os ovos de galinha, então tem que ter cuidado, né? Se eu mostrar algo com um homem que está passando mal, pede para rezar pelos doentes, né? Ontem, como eu fui à missa, né, no convento das Irmãs Carmelitas, até gravei um vídeo, teve a missa às 7 horas da manhã, não teve como eu ir, e até a irmã que eu estava conversando com ela ficou assim meio impressionada. Ela falou: nossa, eu realmente foi a primeira vez que eu tinha ido à missa, que eu fui à missa lá. Nunca tinha ido à missa lá no convento. Já, né, nas visões eu falo que Deus já tinha mostrado que era para mim ir, então foi a primeira vez que eu estive lá ontem. Inclusive, está falando também na primeira leitura, e o Senhor mostra. Eu achei bonito que ele mostra a hora que ontem no convento, né, das Irmãs Carmelitas,
ele mostra a hora que o padre, eu fui tomar a comunhão, e não só eu, como todo mundo que estava lá, né? Então, como nós tomamos o corpo e o sangue, né? E aí ele mostrou a palavra que o padre até falou, receba o corpo e o sangue de Cristo. Então, ali ele está mostrando que a gente realmente tá recebendo ele. Né? Então foi assim, eu acordei assim maravilhada. E hoje, todo mundo for ver, se alguém for na missa, realmente está vendo que está falando na primeira leitura, está na Escritura Sagrada. E uma das coisas também que Deus e Nossa Senhora me mostrou foi assim, ó, alguém dizendo, é uma escolha. Então, foi a escolha que eu fiz, né? É a escolha que realmente eu fiz, é o que eu tenho que fazer, é seguir ele. E mostra algo também com a Santa das Rosas. Hoje todo mundo sabe, né, que é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, então ainda pede para rezar pelos doentes, né? Mostrou um homem muito doente, pediu para rezar por ele, para todos os doentes, principalmente por ele. O Senhor mostra também, eu falo que Deus não mostra só coisa boa, também mostra as injustiças e as maldades, né? Mostrou uma mulher conversando com um amante e pedindo para matar alguém. Então eu falo assim que Deus é muito justo, ele não deixa nada impune, né? Ele não deixa nada encoberto. A primeira leitura é Neemias, do 2, de 1 a 8, né? Como o vinho estivesse diante do rei, né? A primeira leitura está falando sobre o vinho. Eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei, só um pedacinho. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Então Deus vê tudo, sabe tudo. E quando ele vê que tem injustiça, tem maldade, ele não agrada, ele mostra, né? O salmo de hoje, 136, 137, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O evangelho é Lucas, do 9, 57 ao 62. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Então é de novo a palavra que ele me deu à noite, segue-me, né? Tanto que falou sobre a música Alma Missionária. A santa de hoje é a Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da infância espiritual. Foi uma freira carmelita francesa que viveu no século XIV. Conhecida por suas doutrinas sobre a importância da simplicidade e da confiança na relação com Deus, e é padroeira das missões. Então, assim, é linda a história dela também, né? As histórias dos santos são muito bonitas, mas quem não foi à missa, né, agora de manhã, igual eu realmente não fui, a hora que for à noite, mas eu já puxo o evangelho todo dia, né? Primeira leitura, eu já puxo com o padre Gustavo. Então, assim, antes, porque assim, minhas visões são enquanto eu durmo, eu acordo, eu anoto tudo, e aí eu vou no evangelho, né? Para poder julgar. Então, assim, não tem mentira. Tá tudo na escritura sagrada, e assim, é o caminho que eu escolhi, e eu não volto atrás, né? Bom dia.